Olá pessoal, muito bom ter vocês aqui de novo. Vamos lá estudar Direito Tributário. Para quem não me conhece, eu sou a professora Fabiana Caricati, tá? E vou deixar aqui para vocês escrito o meu e-mail, as redes sociais, para que vocês entrem, mantenham a gente sempre juntos, passem as informações, passem as dúvidas, vamos estar conversando que a gente vai estar ajudando vocês aí nos estudos, tá bom? O pessoal aqui da Cultive, a gente fez um módulo específico de direito tributário e hoje nós vamos tratar da responsabilidade tributária. Tá? Então, o que é importante para a gente começar? Tenho em mãos o CTN atualizado, para que a gente, conforme vai falando dos artigos, vocês vão estar aí lendo a íntegra dos artigos para que vocês consigam fazer a absorção, a memorização disso, tá bom? Vamos começar? Todo mundo pronto? Vamos lá. Então, o que nós precisamos entender nesse início, antes de falar da responsabilidade tributária? Quando a gente fala de obrigação tributária, nós temos anteriormente o fato gerador e anteriormente a hipótese de incidência. Então, nós temos uma ordem linear, uma cadeia linear, tá? Em que parte da hipótese de incidência, né, que é aquela previsão abstrata determinada pela lei, de que se acontecer aquele fato, nasce a obrigação tributária. Se acontecer o fato, aquele momento concreto já não é mais a hipótese de incidência, nós estamos falando do quê? Fato gerador. Do fato gerador surge a obrigação tributária. Na obrigação tributária, nós trabalhamos já os 4 elementos em uma outra aula. E aqui é importante a gente rememorizar para que a gente trate da responsabilidade tributária fazendo o enquadramento dela neste item 2. Por quê? Porque nós temos como elementos da obrigação tributária o sujeito ativo, né, que é o credor. Temos o sujeito passivo, que é o contribuinte ou o responsável, o objeto e a causa, né? Então, voltando especificamente ao sujeito passivo, né? Então, aqui a gente tem, né, a legislação, eu deixei aqui para vocês entenderem. Os artigos 119 e 120, que vai falar do sujeito ativo, que é o credor, né, que é aquela pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir o cumprimento da obrigação, né? E quando falamos de sujeito passivo, nós temos o devedor, descrito lá no 121 e 122 do CTN. O 121 especificamente vai dizer que o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Veja bem, quando eu falo em pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, eu estou me referindo à obrigação principal. A obrigação principal é aquela em que você precisa dar, você precisa pagar o tributo ou a penalidade pecuniária, que é a multa, tá? O parágrafo único do 121 determina que o sujeito passivo da obrigação principal pode ser o contribuinte, aquele que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador, ou o responsável, aquele em que a legislação determina que ele faça o recolhimento do tributo. Ele não tem qualquer relação direta ou pessoal com o fato gerador, mas a lei determina que ele vá lá e faça o recolhimento, tá? Então, existe toda uma matéria específica em relação à responsabilidade tributária, que vai ser o objeto da nossa aula de hoje, ok? Temos aqui, então, resumidamente, o sujeito passivo direto, que é o contribuinte, né, relação pessoal e direta com o fato gerador. Um exemplo clássico disso daqui é o proprietário do imóvel, né, em relação ao IPTU. Quem é que tem que pagar o IPTU? O proprietário. Então, o fato gerador, qual que é? Ser proprietário de um imóvel urbano, ok? Contribuinte direto.
E o responsável é uma terceira pessoa escolhida por lei para pagar o tributo, com o objetivo de facilitar a arrecadação e a fiscalização. Neste caso, objetivando incrementar a fiscalização e a arrecadação, o que o fisco faz? Ele identifica dentro de uma cadeia produtiva, por exemplo, que quem vai fazer o pagamento do tributo vai ser o fabricante, né? Então, o fabricante ele vai recolher o tributo por todas aquelas outras pessoas. Por quê? Porque eu tenho muito menos fábrica para fiscalizar, fica muito mais fácil a arrecadação do que eu, enquanto ente tributante, ter que fiscalizar todas as outras lojas, todas as outras cadeias decorrentes desse fabricante. Então, nós temos que entender que o responsável é o sujeito passivo indireto, né, que é uma terceira pessoa escolhida por lei para que vá lá e faça o recolhimento do tributo, ok? Vamos trabalhar então especificamente o tema responsabilidade. Eu começo aqui fazendo uma diferenciação. Nós temos a responsabilidade por substituição, que vai ser a primeira que nós vamos tratar, e tenho também um outro tipo de responsabilidade que é a por transferência, que também será tratado em seguida, tá? O que nós temos que entender em relação à responsabilidade por substituição? A lei determina que o responsável, substituto, ocupe o lugar do contribuinte, substituído, desde a ocorrência do fato gerador. Ou seja, desde a ocorrência do fato gerador, a legislação já vai determinar que quem vai fazer o recolhimento não é o contribuinte, mas é uma terceira pessoa que tem o dever, por lei, de ir lá e cumprir a obrigação, ok? O substituto, ele vai ter responsabilidade pela obrigação principal e pela obrigação acessória. E se ele não cumprir, recai sobre si a exação, nada sendo exigido do substituído. Ou seja, a responsabilidade por substituição, ela afasta qualquer responsabilidade do contribuinte. Veja bem, ele vai ter a responsabilidade, essa terceira pessoa vai ter a responsabilidade tanto pela obrigação principal quanto pela obrigação acessória, e caso ele não cumpra, ainda assim dele vai ser exigido o pagamento. O contribuinte não vai ser cobrado em momento algum. Afasta-se a figura do contribuinte e surge a responsabilidade integral do responsável. Eu estou falando aqui em obrigação principal, em obrigação acessória, e daí me veio na cabeça. Eu não sei se vocês assistiram às outras aulas de direito tributário, eu espero que sim. Mas caso não o tenham feito, façam. Eu vou fazer aqui um resuminho aqui para que vocês consigam entender essa aula. A obrigação principal é aquela que determina que você precise ir lá e fazer o pagamento do tributo ou da obrigação ou da penalidade pecuniária. Então, tudo que envolver obrigação de pagar o tributo com valor pecuniário, tá? Vai estar relacionado à obrigação principal. Por outro lado, existem as obrigações acessórias. As obrigações acessórias, elas decorrem da obrigação principal, mas com elas não se misturam. Por quê? As obrigações acessórias são outras obrigações que você precisa fazer, não a de dar, a de pagar, mas a de fazer ou não fazer. Então, aquelas outras obrigações que você precisa fazer ou não fazer em relação à obrigação tributária, vai ser chamada de obrigação acessória. Ela não tem o efeito pecuniário, ok? Um exemplo da obrigação principal: ir lá e pagar o tributo. Um exemplo da obrigação acessória: ir lá e emitir a nota fiscal, ir lá e entregar aquela declaração para o fisco, tá? Então, essas são as obrigações: fazer ou não fazer
em relação à acessória, dar em relação à principal, ok? Então, esta é a responsabilidade por substituição. Daí, nós temos aqui um exemplo concreto em relação à responsabilidade por substituição. É importante que vocês tenham em mente que a doutrina ou a prova dos concursos, elas podem falar responsabilidade por substituição ou simplesmente falar substituição tributária. Quando falar tanto de um quanto de outro, vocês já vão lembrar deste conteúdo, tá? Um exemplo concreto da responsabilidade por substituição é o imposto de renda retido na fonte. Vai estar lá no artigo 45, parágrafo único do CTN, que determina que a fonte pagadora é obrigada a reter e recolher aos cofres públicos o montante descontado do prestador de serviços, com ou sem vínculo empregatício. O que isso significa? Facilitação da arrecadação e da fiscalização. Então, ao invés de cada prestador de serviço ter que ir lá e fazer o recolhimento, normalmente o prestador de serviço é menos organizado, não tem a contabilidade com toda aquela equipe para poder fazer o cumprimento das obrigações, seja principais ou seja acessórias. Então, o que o fisco pensou? Eu vou colocar a responsabilidade na fonte pagadora, porque uma empresa, por exemplo, tem muito mais condições de fazer a retenção do que aquele prestador de serviço. Então, no caso do imposto de renda retido na fonte, o que nós temos? Nós temos a obrigação da fonte pagadora, do contratante, fazer a retenção e o recolhimento do valor, né, do imposto de renda retido na fonte do prestador de serviço. Então, quem tem efetivamente o desembolso financeiro é o prestador de serviço. Por quê? Porque o dinheiro dele vai ser descontado. Mas a obrigação de reter e fazer o recolhimento por lei é determinada ao contratante, aquela fonte pagadora. Ok? Então, isso é importante a gente ter em mente. É um caso específico da responsabilidade por substituição ou simplesmente substituição tributária, tá? Vamos falar um pouquinho da responsabilidade por transferência, tá? Nós temos a definição de que ocorre quando, por lei, a ocorrência de um fato posterior ao surgimento da obrigação transfere a um terceiro a condição de sujeito passivo, que até então era ocupada pelo contribuinte. Veja bem, quando a gente fala de responsabilidade por substituição, nós estamos falando em relação ao fato gerador até a ocorrência do fato gerador. Neste caso aqui, nós estamos falando da responsabilidade por transferência que ela acontece após o surgimento do fato gerador. Então, a diferença entre substituição e transferência vai estar no momento do fato gerador. Até o fato gerador é substituição. Após o fato gerador é transferência, tá? E também no mesmo sentido. A lei transfere a um terceiro a condição de sujeito passivo que até então era ocupada pelo contribuinte, ok? Daí, onde é que está a previsão legal? Artigo 128 do CTN. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a uma terceira pessoa, que é o que até então a gente tem falado aqui, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Então, esta é a previsão legal da responsabilidade, né, tributária, em que
por lei, por determinação expressa, eu vou transferir a obrigação tributária do contribuinte para uma terceira pessoa que passa a ser responsável pela retenção e pelo recolhimento tributário, ok? Então, está aqui essa previsão legal, tá? O que nós podemos entender também do artigo 128? Nessa parte, eu vou voltar aqui. Essa parte final fala assim, olha, exclui a responsabilidade do contribuinte, ou seja, o contribuinte sai de cena e a exigência passa a ser só do responsável, ou o contribuinte continua na exigência. Se ele não o fizer, o responsável precisa fazer. Então, nesse sentido, surge uma divisão da responsabilidade. Ela pode ser pessoal, ok? A responsabilidade pode recair sobre o sujeito passivo de forma pessoal, então exclui a responsabilidade do contribuinte. Este é o caso de responsabilidade pessoal. Ou atribuí-la em caráter supletivo, que é o caso da subsidiária, ou seja, primeiro compete ao contribuinte. Se o contribuinte não pagar, surge a obrigação do responsável, tá? Então, além daqueles tipos de responsabilidade que nós estávamos falando, que é a de substituição e de transferência, ainda existem esses outros dois tipos de responsabilidade, a pessoal e a subsidiária também, tá? Existem outros tipos que nós vamos falar ainda hoje. Então, vamos tratar aqui dessa responsabilidade pessoal e exclusiva. Vou pedir para que vocês peguem aí o CTN, a gente vai estudar os artigos específicos para que vocês identifiquem dentro da legislação que tipo de responsabilidade é, tá? O enquadramento do tipo da responsabilidade conforme os artigos de lei. Então, vamos começar no artigo 131, que vai tratar da responsabilidade pessoal e exclusiva. Se eu estou falando de responsabilidade pessoal e exclusiva, o que eu quis dizer? Eu quis dizer que exclui-se a responsabilidade do contribuinte. A responsabilidade integralmente passa a ser do responsável, tá? O que diz o artigo 131? São pessoalmente responsáveis. 1. O adquirente ou remitente pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos. Então, aquele que adquire um bem precisa fazer o recolhimento do tributo, caso seja hipótese tributária. O sucessor e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação. O espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. Então, o que nós temos? O adquirente pelos bens adquiridos, o sucessor e o cônjuge pelos bens partilhados ou adjudicados, o espólio também pelos tributos até a data da abertura da sucessão, tá? Responsabilidade pessoal e exclusiva do adquirente, do remitente, do sucessor, do cônjuge meeiro e do espólio, tá? Mas nós temos ainda o artigo 135, que vai determinar também: são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Então, o 135 vai trazer hipóteses de responsabilidade pessoal no caso de atos abusivos, infratores, tá? Quem são as pessoas responsáveis? As pessoas referidas no artigo anterior, ou seja, todos aqueles lá do 134. O espólio, o meeiro, o cônjuge, né, o adquirente, os mandatários, prepostos e os empregados, os diretores, os gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito público,
Todas essas pessoas serão responsáveis pelas obrigações tributárias resultantes dos atos praticados com excesso de poder ou infração de lei, do contrato social e do estatuto, tá? Então, o que nós temos aqui também? A responsabilidade subsidiária, o responsável responde pela parte ou pelo todo da obrigação que o contribuinte deixar de cumprir. Então, até agora, o 134 e o 135, nós estávamos falando sobre responsabilidade pessoal. Então, o responsável, ele é pessoalmente responsável por cumprir a obrigação tributária. Não se exige nada do contribuinte. No caso da responsabilidade subsidiária, existe o quê? Benefício de ordem. Então, só surgirá a obrigação do responsável caso o verdadeiro contribuinte não a cumpra. Então, essa é a diferença entre a responsabilidade pessoal e a responsabilidade subsidiária, tá? Em relação à substituição subsidiária, vamos lá no 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, subsidiária. No caso do contribuinte não poder cumprir a obrigação tributária, respondem solidariamente com este os pais, pelos tributos devidos pelos filhos menores, os tutores e os curadores, pelos tributos devidos por estes, os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes, e o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio. Eu preciso fazer uma observação importante aqui. O artigo 134 determina que a responsabilidade vai ser solidária, mas analisando todo o contexto da legislação tributária, há um entendimento pacífico na doutrina que houve um erro aqui. Quando se fala respondem solidariamente, na verdade está querendo dizer que respondem subsidiariamente. Então, este é o entendimento do artigo 134, tá? Isso é que é importante. Então, respondem subsidiariamente, por quê? Porque somente vai exigir do responsável se o contribuinte não cumprir, que é o que diz o começo do 134, né? Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação pelo contribuinte. Então, vocês vejam, existe uma incongruência em relação a solidário e subsidiário. Neste caso, apesar de estar escrito solidário, nós temos que considerar a subsidiariedade. Mas existem alguns concursos públicos que eles colocam as questões refletindo o texto da lei. Se houver esta disposição nos concursos, sigam o que está escrito no artigo 134. E o artigo está escrito solidariamente, tá? Então, apesar do entendimento ser de que esse artigo se remete à responsabilidade subsidiária, há necessidade de se entender que em determinados concursos públicos em que cai texto expresso de lei naquela questão específica, a questão determina a expressão solidariamente, tá bom? Então, o que está lá no 134? A responsabilidade subsidiária. Os pais pelos filhos menores, os tutores e curadores, né, por estes devidos, os tributos por eles devidos, os administradores de bens de terceiros, pelos tributos por eles devidos, e o inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. Daí continua lá no inciso 5, o síndico e o comissário pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário, os tabeliões, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles em razão do seu ofício.
E por último, os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas, tá? Então, caso o verdadeiro contribuinte não cumpra a obrigação, o responsável tem a obrigação de ir lá cumprir, ok? Então, surgem ainda outros 3 tipos de responsabilidade por transferência, tá? A responsabilidade por solidariedade, que é diferente da subsidiariedade, a responsabilidade por sucessão e a responsabilidade de terceiros, tá? Então, dentro da responsabilidade por transferência, existem 3 outros tipos. Vamos começar pela responsabilidade por solidariedade. Tá lá no 124. São solidariamente obrigadas as pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, as pessoas expressamente designadas por lei. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem. O que significa responsabilidade solidária? O fisco pode exigir de um ou de outro. Afinal de contas, ambos têm interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação. Então, o fisco ele pode escolher qual dos dois exigir, tá? Não existe benefício de ordem em relação à solidariedade, tá? E as pessoas expressamente designadas por lei. Então, o artigo vai estar dizendo que qualquer um pode ser responsável pelo pagamento do tributo. Daí, o fisco pode exigir de um ou de todos, tá? A solidariedade tributária, ela se dá quando cada um dos devedores solidários responde pelo todo da obrigação, tá? Nós temos lá no 124, inciso 1º, ele vai tratar da solidariedade natural. O que significa solidariedade natural? Ocorre entre pessoas que têm um interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação. Por exemplo, cônjuges proprietários de um imóvel em relação ao IPTU. Veja bem, ambos, marido e esposa, são os legítimos proprietários de determinado imóvel. No caso de inadimplemento, o fisco vai poder exigir tanto de um quanto de outro. Ambos têm interesse comum naquela situação que gerou o fato gerador, ok? Então, neste caso, é uma solidariedade natural, porque ambos são os proprietários do imóvel em relação ao pagamento do IPTU, tá? Em relação ao inciso 2 do 124, trata da solidariedade legal. O que é solidariedade legal? A lei vai identificar as pessoas que deverão responder solidariamente por aquela obrigação. Por exemplo, os sócios são responsáveis solidários no caso do encerramento da sociedade de pessoas. Então, este caso é um caso de responsabilidade de solidariedade legal, tá? Qualquer sócio pode responder, irá responder solidariamente no caso do encerramento de uma sociedade de pessoas, ok? O outro artigo importante que nós temos que comentar é o artigo 125. O 125 vai determinar os efeitos da solidariedade, né? E o que significa efeitos da solidariedade? Vamos entender a norma para daí a gente abstrair o conceito. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da solidariedade. O pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais. Ou seja, se existe uma execução de um IPTU contra o marido e contra a esposa, se um pagar, automaticamente a outra é excluída e encerra-se o processo, ok? Então, o pagamento efetuado por um daqueles exigidos, obrigados, extingue a obrigação de todos os demais. Então, tem-se por quitada a obrigação tributária. Agora, se, por um acaso,
essa é uma cobrança que se deu de forma forçada. Aquele que pagou a parte dele e a parte dos outros pode, através da ação de regresso, exigir que os outros, já que ele pagou a parte dos outros, que então os outros façam a restituição daquilo que ele pagou por eles. Então, este é um caso que cabe o direito de regresso, ok? Que é o 125, inciso 1. Daí, um outro efeito da solidariedade que é importante também conversar. A isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, tá? Salvo se outorgado especialmente a um deles, subsistindo, neste caso, a solidariedade contra os demais. Então, se a isenção ou remissão de crédito em relação a um, aproveita-se a todos. Então, se aquele crédito deixa de ser exigível, então extingue-se a ação e de ninguém mais vai se cobrar aquele valor, a menos que a isenção ou a remissão seja feita para apenas um dos coobrigados. Então, aquele que recebeu a isenção ou a remissão vai ser afastado da exigência, mas a dívida vai permanecer sendo exigida em relação aos coobrigados que sobrarem naquela relação jurídica tributária, ok? Vamos falar um pouquinho do terceiro ponto do efeito da solidariedade. A interrupção da prescrição em favor ou contra um dos obrigados favorece ou prejudica os demais, tá? Isso também vai estar descrito lá no 174, parágrafo único do CTN, né? Que vai tratar a respeito da prescrição especificamente. Então, se interrompe a prescrição em relação a um, vai favorecer ou prejudicar a todos, tá? Então, este é um outro efeito. Um outro tipo de responsabilidade por transferência que a gente estava falando aqui é aquele dos devedores sucessores, tá? Então, o que significa a responsabilidade dos devedores sucessores, tá? Vamos lá nos artigos 129 a 133 do CTN, leiam todos esses artigos para daí a gente trabalhar cada um deles para entender quem são esses devedores sucessores e como é que funciona essa responsabilidade. Então, vamos lá. O artigo 129 determina que a responsabilidade atingirá as obrigações já constituídas, as em procedimento de constituição e as ainda não constituídas, mas relativos a fatos geradores antes da sucessão. Ou seja, os sucessores irão responder pelas obrigações já constituídas, as em processo de constituição e as que ainda não foram constituídas, mas o serão, tá? Então, veja como é ampla a responsabilidade por devedores sucessores, tá? Lá em relação a essa responsabilidade, nós temos duas características específicas. Nós temos a transferência causa-mortis e nós temos a transferência inter-vivos. Tá? Então, o que é importante a gente considerar? A transferência causa-mortis, o ônus, a transmissão do ônus vai para os herdeiros, tá? Então, se aquele falecido deixou uma dívida, os herdeiros irão responder por esta dívida na medida do seu quinhão, do seu legado. E também existe a transferência inter-vivos, obrigação se transfere para o adquirente. Então, surge aqui duas situações em relação à responsabilidade dos devedores, que nós vamos tratar especificamente nestes artigos 130 a 133. O 130 determina que os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil, a posse de bens imóveis e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou as contribuições de melhorias, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação.
o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de transmissão de ônus para o adquirente. Aquele que comprou determinado bem assume o ônus da dívida que permaneceu. Então, o adquirente sucessor responde pela dívida. Daí, o que nós temos? Temos que o artigo 130 determina a sucessão imobiliária, que é uma sucessão intervivos, porque uma pessoa vendendo para outra é o adquirente comprando daquele que tem dívida. No caso de transmissão de imóveis, tá? Então, essa é a sucessão imobiliária do 130. Nós temos ainda o artigo 131, que vai tratar dos pessoalmente responsáveis. O adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos, o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da partilha ou adjudicação, limitado ao montante, né, do quinhão. E o espólio pelos tributos devidos pelo de cujos até a data da abertura da sucessão. Então, são pessoalmente responsáveis. Neste caso aqui, nós temos dois tipos de transmissão. Nós temos a transmissão de bens móveis, que é intervivos, que está determinado lá no inciso 1. E nós temos também o inciso 2 e o inciso 3, que fala a transmissão de qualquer bem, que é de característica causa-mortes. Então, nós estamos falando, no inciso 1, transmissão de bens móveis em relação ao comprador ou vendedor, né, intervivos, e o 2 e 3, no caso do herdeiro, do espólio, né, do inventariante em relação à causa-mortes. E esses são os dois requisitos que nós temos dentro do mesmo artigo. Daí, nós temos o 132, que vai tratar uma outra espécie de sucessão, que é a sucessão empresarial. É muito usada a sucessão empresarial no direito tributário. E o que significa a sucessão empresarial? Ela é realizada inter vivos e representa a transmissão decorrente de uma fusão, transformação, incorporação ou cisão. É responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas. Ou seja, o adquirente assume toda a responsabilidade pela empresa fusionada, transformada ou incorporada. Ok? Então, o sucessor responde pelos tributos devidos até a data da fusão, transformação, incorporação ou cisão. Essa é a sucessão empresarial intervivos trazida lá pelo artigo 132. Ok? E temos também uma outra sucessão muito usada no direito tributário, que é a sucessão comercial, também é feita em intervivos, né? Transmissão de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, o adquirente responde pelos tributos relativos ao fundo de comércio, estabelecimento adquirido devidos até a data do ato, tá? Então, essa daqui é a sucessão comercial quando trata de transmissão de estabelecimento comercial, industrial ou profissional. O adquirente vai responder pelos tributos pendentes de pagamento, tá? Então, o que nós temos aqui em relação à responsabilidade de terceiros? Nós temos o 134, né, que vai tratar da responsabilidade de terceiro com atuação regular, que vai falar de responsabilidade subsidiária. Então, o pai pelos filhos, menor, o tutor pelo tutelado, inventariante pelo espólio, né? Então, neste caso, a responsabilidade é subsidiária, por quê? Porque se o contribuinte, que seria o filho menor, o tutelado ou o espólio, não pagar, eu exijo, então, do responsável. Já no 135, eu vou ter a responsabilidade de terceiro com atuação irregular.
Nessa atuação irregular, a responsabilidade é pessoal. Por quê? Porque ele agiu de má fé, né? Ele agiu com abuso de poder, então não seria justo, por exemplo, eu exigir do empregador para que ele cumpra a obrigação quando o erro se deu pelo preposto, pelo diretor, pelo gerente, pelo empregado, tá? Então, quando essas pessoas, por conta do seu ato irregular, agem com excesso de poder ou infração à lei, eles respondem pessoalmente e não subsidiariamente, tá? Então, essa é uma questão lógica de se exigir do infrator que ele seja o responsável pelo pagamento, já que aquele ato foi permeado por excesso de poder ou infração à lei, ok? Vou colocar aqui para vocês duas referências para que vocês se aprofundem no assunto. Isso daqui é relativamente ao sujeito passivo. Quando se fala de sujeito passivo, surgem duas vertentes, contribuinte e responsável, e existe dentro do direito tributário um tópico específico sobre responsabilidade. Por quê? Porque cai muito disso em provas, cai muito disso em concursos. Nós precisamos entender qual que é o efeito dessa responsabilidade, tá? Até que medida é exigido do responsável o pagamento daquela obrigação, a exigência daquela obrigação, tá? Então, fica aqui para vocês o material para que vocês se aprofundem mais nesse assunto, busquem aí estar sempre se atualizando, né, tendo outras informações, vejam o concurso público, sempre vai ter questão relativa a isso, é bem importante vocês estarem aí na ponta da língua. Vou deixar também aqui para vocês o meu e-mail, tá? Tá aqui o site, as nossas redes sociais, entrem lá, coloquem as suas perguntinhas, coloquem as suas observações, mande pra gente as suas opiniões, tá? Aquilo que a gente puder ajudar vocês, a gente tá aqui disponível. Tá aí as redes sociais também, para que vocês entrem lá e movimentem, né? Agitem, né, as nossas redes sociais. E claro, não podia deixar de falar da Cultive, a gente fica muito feliz de ter você aqui com a gente. E eu espero que vocês aproveitem, tenham ótimos estudos e vou contar com a tua presença na próxima aula, tá bom? Um abraço, tudo de bom!